Escola de Valentes. A palavra de Deus, ela vai declarar desde o início que a nossa vida vai ser uma vida recheada de encontros de guerra. Em Gênesis capítulo 3, Deus diz o seguinte: colocarei inimizade, diga inimigo, inimizade entre o ser humano, o filho da mulher, a semente da mulher e a serpente. Nós temos o inimigo. O apóstolo Pedro, ele vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso inimigo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa devorar. Quando Jesus denuncia esse ser, ele o chama de espírito imundo. Quando Jesus se refere a ele em João capítulo 8, verso 44, ele diz: porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus declara que ele é homicida, ele é um assassino. Então, quando você entra numa escola de valentes, quando você entra num campo de treinamento, você vai recebendo daquele que te prepara para o combate. Antes de você entrar no teatro de operações de guerra, você recebe um treinamento. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, ele vai dizer: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Não fique pensando que ele esqueceu de você. O diabo é muito competente na tarefa que ele quer fazer de destruir a sua vida, os seus sonhos, o seu futuro e especialmente o seu relacionamento com Deus. Ele é professor na arte da mentira, e é por isso que ninguém vai para o combate sem a arma da verdade. Jesus, ele lida com Satanás, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus o levou para o deserto. Isso você deve aprender. Quem te leva para o deserto é Deus. Diga: Deus é que me leva para o deserto. Talvez seja uma notícia triste para você, mas essa é a mais pura verdade. Foi Deus que levou João Batista, voz do que clama do deserto, para o deserto. Foi Deus que levou o apóstolo Paulo, uma fera. Apóstolo Paulo era um animal selvagem. Não fica pensando que ele era bonzinho. Ele torturou, ele diz que ele assassinou, ele diz que ele matou, ele se converte, ele falou: agora eu sou o cara. Eu sou judeu de judeus, da tribo de Benjamim. Eu aprendi aos pés de Gamaliel. Eu não sou que nem esses frouxos aí lá do apóstolo Pedro, que negou Jesus. Eu não sou que nem esse apóstolo Amor Joãozinho. Eu sou o cara, eu que vou pregar, gente. Deus deu logo um passa fora nele, um cala a boca nele. Deus, é interessante como é que Deus tem uma maneira de levar a gente para o deserto. O apóstolo Paulo, antes de pregar, escute isso, ele ficou 13 anos no deserto. Quem sabia disso? 13, 10 no deserto da Arábia, 3 no deserto de Damasco. Quem sabia disso? 13 anos. Quem leva a gente para o deserto é Deus, meu amado. Foi Deus que levou Elias para o deserto. Foi Deus que mandou Elias para a casa da viúva Sarepta de Sidom. Foi Deus que levou Jesus para o deserto. Agora vou te dar outra notícia: quem te tira do deserto é o diabo. Jesus está no deserto jejuando, o diabo tirou e o levou para o pináculo do templo. O diabo tirou e o levou para o monte alto, para que ele vislumbrasse toda a glória dos seus reinos. Olha para mim, o deserto é ruim, mas é bom. É bom porque foi ruim. Seria melhor se fosse pior. Eu tinha um comandante que falava isso, era uma piada dele. Foi bom porque foi ruim. Teria sido melhor se fosse pior. Por quê?
Porque é no deserto em que a gente ganha maturidade, é no deserto que a gente ganha musculatura espiritual. Ninguém fica forte, gente, no pain, no gain. Ninguém fica forte sem experimentar a hipertrofia muscular, sem carregar o peso espiritual. Eu vou falar hoje sobre escola de valentes, a escola de gente com mãos erguidas, não é escola de acovardados, não é gente de uma geração do evangelho do algodão doce, no evangelho do açúcar. Vem para Jesus que tudo vai ser uma bênção. Gente, a gente atravessa por desertos. Amém, gente? Eu sei que você não gosta disso, eu também não gosto, mas é necessário na nossa jornada de fé. Jesus era homem de dores. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que ele sabia o que era padecer, homem de quem os homens viravam o rosto. Então, como nosso Deus, ele sofreu como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Como é que ele vence a guerra espiritual? E ali parece que foi uma tentaçãozinha assim, muito leve, foi muito tranquila, mas ali naquele momento, no final de 40 dias de jejum, houve um grande combate espiritual. A arma de Jesus foi o livro de Deuteronômio. Se você quer aprender sobre guerra espiritual, os princípios de guerra espiritual estão no livro do Deuteronômio. Deuteronômio 20, quando tu fores à guerra contra os seus inimigos, aparte-se de toda coisa má, porque o Senhor anda no meio do teu arraial, e Ele não quer que nem nada sabote a tua vitória. Ele não quer ver nada ruim na tua vida. Quando o povo de Israel sucumbe, perde, é derrotado, é colocado de joelhos, depois de vencer, depois de derrubar pela fé, de rodear 6, 7 dias, 7 vezes as muralhas de Jericó, eles são abatidos diante de um inimigo desse tamanho, porque havia coisas consagradas para o mal dentro do arraial de Israel. A pureza espiritual é a chave da vitória de valentes. Nós lidamos contra um espírito imundo. O seu nome em Lucas capítulo 11, em Mateus capítulo 12, é revelado como príncipe dos demônios, alguém chamado de Beelzebu. É por Beelzebu que ele expulsa demônios. E Jesus fala: um reino dividido não subsistirá. Se Satanás está contra Satanás, o seu reino não subsistirá. A palavra Beelzebu ou Baal-zebub significa príncipe das moscas. As moscas, elas habitam na sujeira, no esgoto da alma, na podridão. Você não precisa convidar a mosca. Deixa algo podre na tua vida, na tua casa, em cima da mesa, na tua cozinha, que a mosca vai vir sem ser convidada. Quando a gente fala de guerra contra o príncipe das trevas, não há nada mais poderoso do que a verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus cita 3 vezes o livro do Deuteronômio, o Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio 13: não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele cita Deuteronômio capítulo 16: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Você não vê Jesus falando em línguas, você não vê Jesus manifestando um show de giramanto no reteté. Jesus usa, escute o que eu vou falar, a palavra de Deus. Ontem a minha equipe de libertação estava falando aqui, teve dificuldade com uma pessoa que manifestou de uma maneira muito violenta no culto, e eu deixo eles trabalharem, mas chegou uma hora que aquilo já me cansou. Então eu deixei o atendimento que eu estava fazendo. Você não precisa levantar a voz, a minha voz é assim porque ela é assim mesmo. Chega assim: eu não quero nem conversa com você, sai em nome de Jesus. Pronto. O mundo espiritual, ele reconhece a autoridade espiritual na sua vida. Você que não reconhece. Os olhos, diga os olhos, são janelas da alma. Presta atenção o que Jesus está ensinando para a gente. O mundo espiritual,
vê dentro da gente. Sabia que nós temos essa fama espiritual? Temos. O mundo espiritual vê dentro da gente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Veja se a luz que há em ti não são trevas, porque senão serão grandes trevas. Quando a gente faz libertação, a gente não fecha olho. Quando a gente ora na intercessão, a gente não fecha os olhos. Olhos abertos o tempo inteiro. Olha para mim que eu quero orar. Olha para mim que eu quero orar por você. Porque aqui nós temos porta que fica fechada. Olha aqui para esse lado da igreja. Está vendo ali duas persianas? Você sabe o que tem ali? Janela. E se alguém quiser ver o que tem dentro desse salão, ele vai olhar pela janela do apartamento, da tua casa ou do templo para ver o que está acontecendo aqui. O mundo espiritual enxerga o que está dentro da gente. E se dentro de você habita a confissão, o arrependimento, a humilhação, aqui dentro de você também habita algo chamado o sangue da cruz. Você não vence guerra sem a palavra de Deus. Você não vence guerra espiritual sem o sangue de Jesus. Você não vence guerra espiritual sem a unção do Espírito de Deus. Jesus diz: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. É dentro desse contexto que ele cura um endemoniado, cego e mudo. Quando a gente fala de escola de valentes, a primeira guerra que a gente aprende a lutar não é uma guerra onde você está em contato direto com a carne. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra quem te pertence, não é aquele senhorzinho, não é aquele deputado, não é aquele que te botou na justiça, não é o juiz. A nossa luta é contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você está lutando contra espíritos, e nesse teatro de guerra, a tua carne não vale nada, nada. Não vale o quanto você estudou. Na tua empresa vale, no teu negócio vale, na tua cozinha você estudou com a tua vovó, com a tua manhã, com o mestre confeiteiro, com o mestre churrasqueiro, vale. No mundo espiritual não vale. Não vale aparência. O mundo espiritual não dá bola para aparência, ele não dá bola para aquilo que você diz que é. O mundo espiritual você não vence com armas de carne. No mundo espiritual você não vai dar um murro no diabo e vai quebrar o queixo dele. Você não vai dar um chute no fígado dele e não vai fazer ele arrear. Como é que você vence o mundo espiritual? Com armas espirituais. Segundo aos Coríntios, ela vai dizer para você o seguinte, no capítulo 10, verso 3 ao verso 5, ele diz: porque andando na carne, não... Quem aqui é de carne e osso, gente? Você tem algum anjo com a gente aqui? Carne, ó, tem um anjo ali atrás. Ô, meu irmão, serafim, querubim, arcanjo. Amém. São hierarquias do mundo espiritual, são chamados dessa maneira. Então, no mundo espiritual, gente, você luta com armas espirituais. E aí não vale a tua idade, não vale a tua experiência, teu tempo de igreja, isso tudo não vai nem te favorecer, nem te desfavorecer. O que vai valer é quando você combina a palavra de Deus com fé. Jesus, ele vai dizer para os discípulos: por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse menino? Ele falou assim: pela pequenez da vossa fé. Mas essa casta, esse tipo, essa hierarquia só sai com jejum e oração. Existem armas de combate espiritual que nós ignoramos.
Quando você vai para o combate, quando você vai para a guerra, você não vai desarmado, você não vai sem o teu colete balístico, sem teu capacete balístico, sem teu fuzil, sem teu lança-rojão, as pessoas chamam de bazuca. Você não vai descalço, você vai preparado para todo tipo de terreno. E é isso que a palavra de Deus vai dizer. Eu vou pedir para o irmão colocar o primeiro slide, Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos 15, 30 fala sobre a escola de valentes. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por minha Deus. Diga, a oração do valente é uma oração de combate. Olha para mim aqui. Existe uma enormidade de variações, de diferentes tipos de oração. Oração de entrega. Você lembra quando o apóstolo Paulo foi separado? Isso é interessante, pastor, porque eu ouço muita gente falar assim para mim: pastor, Deus me mandou sair da igreja para uma outra obra. Já ouviu isso? Sabe quantas vezes tem isso na Bíblia? Zero. Fala assim, zero. Mostra um zero para mim. Não é assim não, gente. Em Atos capítulo 14, a Bíblia diz que a igreja estava orando. Aí estava ali Níger, estava ali Barnabé, estava aquela turma de profetas, um povo que se levantou junto com os discípulos. Aí o Espírito disse à igreja: aparta-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Não foi Paulo que falou: aí pessoal, Deus me chamou para uma missão, vou ser missionário, vou sair numa primeira missão, quero aqui, vamos levantar uma oferta. Não foi isso não, gente. Deus, ele fala com uma pessoa na igreja. Deixa eu apresentar para você, fica em pé, pastor. Pronto, é o anjo da igreja. Deus, ele fala com todo mundo, mas a direção da igreja está com ele. É sobre ele que existe algo chamado autoridade espiritual, que ele derrama sobre você. E tem gente, pastor, que anda sem pastor. É gente tão, ou a pessoa é enlouquecida, ou então ela é empobrecida de conhecimento. Porque viver sem pastor é viver debaixo de um ataque satânico feroz. Ele não vai ensarilhar as armas, ele não vai descansar, pastor. É uma loucura hoje. É o único lugar de proteção que Deus deu para a gente fica fora dele. A igreja hoje, no Novo Testamento, ela tem um tipo no Antigo Testamento chamada cidade refúgio. Igreja é um local onde o vingador do sangue não te pega. Quando a pessoa pecava, quando aquela pessoa cometia um pecado mesmo sem querer, ela entrava dentro da cidade refúgio, Hebron, Gade, ou enquanto ela estivesse lá, o vingador do sangue não podia tocar nela. Sabe quantas pessoas apelaram, pastor, para a cidade de refúgio na Bíblia? Um monte. Sabe quantas pessoas morreram? Nenhuma. Não há ninguém na Escritura Sagrada que tenha entrado buscando refúgio dentro dessas cidades separadas, 3 além do Jordão e 3 aquém do Jordão, naquele pedaço onde as 12 tribos de Israel estavam. Do lado de cá, Rúben, Manassés, metade da tribo de Manassés e Gade, e do outro lado lá, as outras 10 tribos e meia. Ninguém morreu. Olha para mim, gente que vive sem igreja não é ovelha não, gente, é bode. Ovelha é apacentada, ovelha é pastoreada, bode fica dando chifrada nas montanhas. Pastor vai levar vocês para Israel. Esse ano que só sai, vocês vão lá num lugar chamado En-Gedi ou En-Gedi. É o lugar das cabras, no meio do deserto. Elas são todas feridas de dar cabeçada na rocha. Você sai de En-Gedi, deserto da Judéia. Gente, quando você passa, é uma montanha, um monte. Você chega a Sião, só ovelha branquinha em pastos verdes. A diferença entre viver na secura e viver na fartura é a falta de um pastor. E tem muita gente querendo fazer guerra espiritual sem igreja, sem cobertura espiritual, sem patente espiritual, sem armadura espiritual, achando que o inimigo vai se sujeitar à vontade dele, porque ele diz que é evangélico. Isso é uma criancice. Rogo-vos, porém, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Quando a gente fala de oração, tem oração de adoração,
tem oração de consagração de Atos 14, tem oração de entrega. Jesus, ele fala: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você vai ver que na Bíblia tem oração de adoração. Você adora a Deus pelo que Ele é. Você louva a Deus, é oração de louvor, pelo que Ele fez, faz e fará. Você vai encontrar na Bíblia oração de clamor, você vai encontrar na Bíblia oração de confissão de pecados. Davi escreve o Salmo 51, Salmo 32, são salmos de confissão. Você vai ver na Bíblia oração em línguas, e você vai ver na Bíblia oração de intercessão. A palavra pastor, eu sou intercessor. Então presta atenção, a palavra intercessor significa encontro. Diga: intercessão é um encontro. Ou você vai encontrar com Deus para pedir misericórdia e paz, ou você vai colidir com o mundo espiritual para fazer guerra. A oração da intercessão é um encontro. A oração da intercessão, Esther, ele se encontra. Essa palavra rei, ela está no meio da intercessão. A intercessão você encontra com o rei. Esther, no capítulo 6, ela tem um encontro com o rei que era seu esposo, e ela vai e jejua 3 dias junto com as suas irmãs, com as suas amigas, perdão. E ela diz assim, ela entra diante do rei, o rei falou assim: me pede o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. Ela fala: não, nada justificaria eu importunar o rei. Diga: importunar. Você já importunou alguém? Alguém já te importunou? Pois é assim, a palavra enteux é um grego, significa importunar, assaltar o rei com clamores. Você vai entrar na presença de Deus para pedir a alguém que é maior do que você, é sempre do menor para o maior, daquele que não tem para aquele que tem, para pedir o favor do rei. Quando a mulher de Otiniel se apresenta para o seu pai e diz assim: eu tenho terra seca, me dá as fontes inferiores e me dá também as fontes superiores. A intercessão, ela move no mundo espiritual. A intercessão, ela infiltra no mundo espiritual. A intercessão, ela não tem distância. A intercessão, ela acontece aqui em Campinas, mas atinge Curitiba, atende o Rio de Janeiro, atende o São Paulo, atende o Japão, atende a Ucrânia, atende a Rússia, atende, porque ela não fica aprisionada no lugar de carnalidade, ela funciona no mundo espiritual. Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, eu estou aqui em Cafarnaum, o meu servo está lá na Galiléia. Diga uma palavra e o meu servo será comado. A intercessão, ela é uma arma de guerra, é como um míssil balístico. Está todo mundo preocupado se o Putin vai apertar o botão vermelho com código de guerra para mandar arma nuclear. Pronto, a intercessão é uma bomba atômica na mão da igreja do Senhor. É uma arma de combate nas mãos da igreja do Senhor. Esse encontro, ele é um encontro para fazer paz. Quando Deus está em Êxodo capítulo 32, finalzinho do capítulo, Deus vai falar o seguinte para Moisés: Moisés, corre, porque o teu povo rapidamente se desviou da minha palavra. Moisés tinha ficado 40 dias. Há uma pessoa, 2 pessoas na Bíblia que fazem jejum de 40 dias sem comer e sem beber. Um é Elias, alimentado por anjos, e Moisés, que subiu ao céu. Jesus jejuou 40 dias. A Bíblia não diz que ele não bebeu, a Bíblia diz que ele não comeu. E por 40 dias Jesus não comeu. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente prega e com aquilo que a gente aprende. Na Bíblia, depois disso, só existe jejum de 3 dias sem comer e sem beber. Um deles é o de Esther. O resto, eles fazem um tal do jejum que você entrega à noite. Então, naquele tempo, naquele momento, o que a gente vê? O mundo espiritual
Moisés sendo alertado por Deus: vai lá que o teu povo, a tua nação, se desviou. Agora afasta-te, porque eu vou acabar com eles. E vou fazer de ti, Moisés, uma grande nação. Ele faz Moisés, pensa na proposta que Deus deu para Moisés. Vamos começar de novo. Eu vou fazer que nem eu fiz com Noé, eu vou acabar com tudo e vou deixar só tua família. Aí Moisés então intercede pelo povo, ele entra diante de Deus. Eu quero usar um termo aqui que nós usamos no mundo espiritual, no mundo, na nossa vida, mas para você entender, ele peita Deus. Ele fala: Deus não vai não. O que vão pensar do Senhor, Deus? Que o Senhor pegou o povo lá no Egito para matar aqui no deserto? Essa aqui vai ser tua fama lá, o Deus dos judeus. O Senhor não vai fazer isso não. Essa intercessão, ela traz o apaziguamento, a pacificação. Quando você tem muito marido que não está aqui, e que está aqui também, tem muito filho que não está aqui, tem muito crente que está em casa, desviado, você só não morreu porque tem alguém intercedendo por você. A tua vida só não teve um fim, porque tem uma mãe, tem uma esposa, tem um pai que está orando por você. A intercessão, ela cobre de misericórdia a vida de gente que não tem juízo, a vida de gente que perdeu o temor, a vida de gente que acha que o Deus é um Deus bonachão e que ele não está vendo nada do que está acontecendo, o que ele está fazendo. A intercessão, ela pacifica, diga: encontro com Deus para fazer paz. Mas é um encontro com o mundo espiritual maligno para fazer guerra. No capítulo 22 do Evangelho de Lucas, Jesus diz: Pedro, Pedro, Simão, Simão, Satanás te pediu para te cilindrar como trigo. Capítulo 22, entrou e saiu, está ali. Lucas 22, 31, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cilindrar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa colisão é uma agressão que impede o império das trevas de vencer. Quando Jesus ele dá a chave do reino, ele coloca a igreja do Senhor. A igreja não é coisa do ser humano, a igreja não é visão do pastor José, a igreja não é visão do pastor Lobo, a igreja não é visão de um sacerdote. A igreja, ela foi criada por Jesus Cristo. A primeira vez que a palavra igreja é citada, está lá em Mateus capítulo 16, ele pergunta, ela é criada, ela é fundamentada numa verdade eterna, numa identidade eterna. Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os filhos do homem que eu sou? Você sabe quem Jesus é? Quem é Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira, todo ramo que está em mim dá fruto, e segura essa, e todo ramo que dá fruto eu limpo para dar mais fruto. Não tenha medo da poda na tua vida. Não, pastor, eu perdi. Como diria o cantor, que a vitória vai chorando, geme e chora, mas não desiste. O teu Deus é o Deus da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O teu Deus, ele fala: eu sou a porta das ovelhas, aquele que entra por mim vai encontrar pastagens. Eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede. O teu Deus, querido, é o eu sou o que sou. Esse é o teu Deus, é o Deus que se revelou para Moisés em Horebe, em Êxodo capítulo 3. Qual o teu nome? Meu nome é o sou. Diga aos israelitas: o eu sou te enviou para libertar, para acabar com a agonia da escravidão na sua vida. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Aí um dá um pitaco, uns dizem que é João Batista que veio dos mortos, outro que é Jeremias, um dos profetas. E vós o que dizeis? E Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Yeshua HaMashiach,
Tu és o Filho do Deus vivo. Gente, Jesus, ele fica tão aleluiado que ele fala: não te revelou carne e sangue. Isso é algo que vem de outra dimensão. Foi o meu Pai que está no céu. Essa é uma verdade que ela vai ser eterna. É um trono eterno sobre a terra. O nosso Deus é a rocha viva da igreja. É sobre essa rocha, é sobre essa verdade eterna, eu edificarei a minha igreja. Escute: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meu irmão, preste atenção nisso. Igreja, querido, não é isso aqui não. Igreja, pastor, tem duas pernas e anda por aí. Você, querido, você é a igreja do Senhor. Você é a arma do Senhor. Deus te levanta como um valente, meu querido. Então para de dizer: ai pastor, eu estava orando na intercessão e aí eu tenho muito problema. Querido, se a tua intercessão não está trazendo nenhum problema, porque a primeira coisa que acontece quando você começa a orar pelas pessoas, quando você começa a soltar as portas das prisões, quando você chega com a chave, primeira coisa que tem, você chega com o alvará de soltura, o carcereiro dá piti. Pastor, quando você entrega a verdade no coração do ser humano, a manifestação demoníaca, sabe o que significa isso? É o último piti de Satanás. Ele não quer sair, ele vai gritar, vai jogar a cadeira para o alto, vai dizer que vai te matar. Eu vou acabar com ele, eu vou destruir com ele. Ele não pode te tocar. 1 João capítulo 5 verso 13. Primeira carta de João capítulo 5 verso 13. Quem crê, vou perguntar de novo, que a Bíblia é a verdade. Aquele que nasceu de Deus. Quantos aqui nasceram de Deus? Não vive em pecado, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Essas ameaças, gente, eu enfrentei tanto isso na minha vida. Tanto isso na minha vida. Nasci de novo dentro de uma família, metade era de feiticeiro. A minha sogra, chefe de terreiro. A minha esposa foi criada dentro da magia e dentro da feitiçaria. Quando eu me converti, eu saí aquela doçura. Na primeira leva de mudança que chegou para nossa casa, veio uma caixa de ídolos, velas, veio incensos, veio banhos rituais de alfazema, de rosas, de água de marafo, de cachaça. Você acendia charuto, cachimbo, cigarro de palha. Olha para mim, me converti, querido, olha para mim. O diabo não me toca. Eu não era, agora, eu tenho 30 anos de jornada, você fala: não, mas o pastor é muito experiente. Mas naquele tempo, eu não tinha nem 3 meses de fé. Aí, um testemunho interessante de uma feiticeira que se converteu, ela dizia assim: Lobo, eu pegava o teu nome, amarrava numa pedra, e fazia um feitiço e jogava no fundo do poço, para a tua vida ficar. Eu cansei de fazer isso, e a vida da pessoa arrebentava, e você só decolava. Eu não entendia isso. Eu peguei teu nome, levei na magia negra, amarrei num bife com pimenta, e coloquei na boca de um bicho e costurei. Olha que maldade. Botei o teu nome na boca de um bife com pimenta, para a tua vida ficar bem ardida, e você só experimentou as delícias da doçura do Senhor. Me explica isso. Não tenha medo de ir para frente do combate. Não tenha medo. Agora, gente, valente não abaixa a mão não, querido. Quando você vê Moisés, logo que o povo de Israel sai do Egito, Deus no início, ele dá assim uma colher de chá para a gente. O povo de Israel não fez nada. Ele mandou uma praga, e outra praga, e outra praga, e outra praga. Aí no final, o golpe final, ele finaliza, né? Não é assim que o UFC faz?
ele finaliza com o sangue do Cordeiro, a noite da Páscoa, liberta o povo passa pelo meio do mar, o mar se abre, o exército inimigo é capturado pelo mar, é afogado. Aí vem o primeiro inimigo, os amalequitas. Capítulo 16 termina assim: está o Senhor no meio de nós? Porque eles caminharam caminho de 3 dias e não tinha água. E aí, quando uma coisinha, 3 dias de dor, 3 momentos de aflição, pastor, eu acho que Deus não está comigo. Jesus diz: eu não vos abandonarei jamais, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Olha que Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos. Você crê nisso? Só que esse mundo encharca a gente de sensações, esse mundo encharca a gente de uma ideia de que Deus nos abandonou. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Porque alguma coisa não funcionou na nossa vida. Então os amalequitas atacam e aí Moisés fala: Josué, pega o time de combate, pega o time de guerra. E a mão de Moisés ficava levantada. Enquanto as mãos de Moisés levantavam, Josué vencia a batalha. Quando as mãos de Moisés abaixavam de cansado, os amalequitas venciam. Aí chama o time da intercessão. Quem? Ur e Arão. E aí eles pegam uma pedra, senta aqui Moisés e mantém as mãos levantadas, diz assim: e as mãos de Moisés ficaram levantadas até o final do dia. Diga, até o final. As mãos de Moisés ficaram levantadas até o final, até que Josué desbaratasse o exército inimigo dos amalequitas. Pastor, eu comecei a orar, eu cansei, tive dor de cabeça, fiquei muito aflito, o meu filho começou a dar problema, o meu vizinho que era tão tranquilo. Vou repetir: se você está mexendo com a guerra espiritual, você não vai dar um murro na boca do estômago do diabo, ele vai ficar assim, ó, tá bom, dá outra aqui, dá um tapa aqui agora, me dá um cascudo. Aprenda isso. O mundo espiritual, ele reage, não é que tem retaliação. Isso é uma bobagem espírita dentro do meio da igreja. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que a nossa guerra, ele fala: você vai pisar em serpentes e escorpiões. Lucas capítulo 10. Pisarás em serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Diga, todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Você vai pisar nas falanges, nas legiões, nos exus, nas pombagiras, nos orixás, nos demônios. Nenhum dano vos fará. Nenhum dano vos fará. Gente, olha para mim aqui, gente. Você acha que eu vou ser irresponsável de jogar vocês, de incentivar vocês para ir para um combate que Jesus não prometeu vitória? Gente, você acha mesmo? Eu sou um ser humano. Deus segura aqui, 4 minutos aqui minha goela, eu vou para a fita, eu morro. Mas o que você não pode? É você ter medo do inimigo que foi desarmado, despojado na morte do Cordeiro da cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, ele vai dizer que na cruz Jesus humilhou, despojando principados e potestades, os humilhou e os expôs à vergonha. Sabe o que ele está falando, pastor? Que ele pegou os demônios e colocou eles nus. Quem queria estar aqui nu hoje? Você ia sentir vergonha de estar nu? Ou só eu? Eles foram, sabe o que é despojar? É tirar a armadura, é Lucas 11.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança estão os seus bens. Vindo outro mais valente do que ele, amarrando, retira a armadura em quem confiava e saqueia os seus despojos. Gente, na cruz, não é que Jesus deu um golpe em Satanás e fez ele beijar a lona, não foi nada disso. Na cruz, aquilo que aconteceu na cruz, o Filho de Deus, na cruz, ele jogou, ele deu um golpe, um murro tão forte, que ele jogou Satanás para fora do campeonato. Então, quando você usa o nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Não, diga com fé, em nome de Jesus. Todo espírito imundo, saia da minha vida. Quando você dá uma voz, não é que você é forte, não é que você é bonzão, é que o nome de Jesus, ele está sobre todo nome. É uma autoridade que existe sobre o mundo espiritual. Quando Jesus diz, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, ele fala, eis aí, eu vos dou autoridade. Ele não leva autoridade para o céu, não. Ele dá para você. Ele dá para quem crê. Esse sinal seguirão os que crerem. Ide, anunciai, é chegado o reino dos céus. Marcos capítulo 16. E esse sinal, diga sinal. Não é dom não, querido, é sinal. Esse sinal seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, purificarão leprosos, curarão os enfermos, impondo as mãos, expulsarão demônios. Isso não é para pastor, isso é para você. É para você usar isso na tua casa. É para você usar isso na tua vida. Eu estava contando aqui, me casei muito jovem, saí aspirante das Forças Armadas, comprei uma pistola e casei. 21 anos, Fabíola tinha 19, era estudante de odontologia naquela época. Quando eu me converti buscando salvação para ela. Eu achava que minha vida estava muito boa. E eu comecei a frequentar o que vocês chamam aqui de school, de escola, enfim. Lá a gente chama de IBBR College, é o nome da nossa escola de profetas. E aí eu comecei a perceber que quem precisava de tratamento, de cura, de salvação era eu. Mas quando eu me converti, eu já estava no meio da guerra. E eu tinha um monte de gente fazendo feitiço. Olha, escuta o que eu vou dizer. Em 1 Reis capítulo 18, quando Elias, escute isso, quando Elias sobe o Carmelo, ele sobe contra 450 profetas de Baal e 300 profetas de Azerá. Contra 750. Já imaginou assim? Um jogador, Messi, Cristiano Ronaldo, contra 750. Ele vence, gente? Não vence. Um jogador, Michael Jordan, contra 750 pessoas numa quadra de basquete, ele vence? Um lutador de MMA vencedor, contra 750 dentro do octógono, ele ganha, gente? No mundo espiritual ganha. Porque no mundo espiritual, tanto faz vencer com um ou vencer com 1000. No mundo espiritual, querido, você e Deus é a maioria. No mundo espiritual, 1 e Deus é a maioria, 2 e Deus é covardia, porque quando 2 ou 3 estão, no nome de Jesus, Ele está no meio. Eu me converti no meio da feitiçaria negra, da magia negra. Já tratei de pai de santo, pai de orixá, chefe de encosto, chefe de encruzilhada. Já tratei com gente de todo tipo. Gente, sabe quais são as armas que Deus dá para a gente? Pureza, não se misture com o pecado. Eu já falei para vocês antes aqui, pecado, ele gira em torno de algo chamado idolatria. É um desejo que você tem de ser feliz a qualquer preço. A idolatria, ela sempre vai tomar o coração de Deus na tua vida, para qualquer área, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área sexual, seja na área afetiva. A idolatria vai criar para você alguém para você adorar, que pode te dar um prazer, que não é Deus, é só isso. Quando a gente fala sobre esses eventos espirituais,
Quem não está acostumado com isso, fica com medo, e eu quero tirar todo o medo do teu coração. Nenhuma das promessas de Jesus é de derrota. Todas as promessas de Jesus para a igreja são promessas de vitória. Ao que vencer, será dado da coroa da vida. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, eu darei vestes brancas e autoridade sobre nações. Ao que vencer, vai se alimentar da árvore da vida. Ao que vencer, vai comer do maná escondido, Ao que vencer, vai receber um novo nome numa pedra branca. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Deus não manda a gente para a guerra para a gente perder. Existe na sua vida, por mais pequenininho que você imagine que você é, por mais desprovido de unção, por mais novo na fé, por mais que você tenha pouco tempo de experiência com Deus, se você tem uma aliança com o Senhor Jesus, se você se achegou ao Pai através do sangue de Jesus, a Bíblia diz que Deus é poderoso para salvar perfeitamente todos aqueles que se achegam a Ele através de Jesus Cristo. Você não foi meio salvo, você não é meio crente, você não é meio santo, você não é um crente meia sola, meia boca, você é salvo perfeitamente. Olhe para mim, esse dia está chegando. Eu falei sobre 5 sinais da vinda de Jesus, eu falei 4, esqueci de um. Se levantarão cristos e falsos cristos, falsos profetas e falsos cristos. Esse é o 5º sinal. Mas a Bíblia diz que em breve uma trombeta, Deus com voz de arcanjo vai fazer soar uma trombeta. Querido, você vai subir aos céus ao encontro do teu Senhor. Mas não é porque você é bom, não, querido, mas é porque o sangue de Jesus na tua vida te salvou, é porque o Espírito de Deus, Ele está em você. Gente, Deus quando salva a gente, pastor, Tito capítulo 2, verso 11 e 12, Deus não tira teus desejos. Ai pastor, me converti, eu tenho um desejo homossexual, eu tenho um desejo de comer demais, eu tenho um desejo heterossexual, eu quero ter todos ou ter todas, eu tenho um desejo de roubar. Deus não tira desejos. A Bíblia diz que Deus dá graça para você vencer cada um dos seus pecados. Deus, Ele diz, olha, o pecado jaz à sua porta e sobre o qual você deve dominar. Você tem que aprender a dizer não, para que você viva uma vida junto com o Senhor, vencendo aquilo que você vence. Eu me converti, pastor, eu era viciado em cigarro. Eu nunca tive problema com... Eu fumava desde os 13 anos. Eu me converti com 23. Meu pai me ensinou a fumar. Meu pai me ensinou... Nós os 4 filhos, meu pai com a minha mãe, nós fumamos. Porque nós aprendemos a pecar em casa. Mas no dia que eu me converti, acabou. Há uma quebra de vínculos. Que você tem que fazer quebra de vínculos. Eu vou dar um testemunho para encerrar de uma mulher. Eu vou dar um testemunho. Essa mulher é membro da minha igreja, nós lá na igreja temos membros à distância. E essa mulher, ela mora fora de Curitiba, numa outra cidade, um outro estado. E essa mulher deu um testemunho, ela falou, pastor, meu marido me abandonou há alguns anos. E ele me deixou com 3 filhos. E a gente estava passando fome. A minha sogra me deixou, eu não tenho mãe, eu não tenho pai. Eu sou uma artesã. E eu não era essas prostitutas, pastor, que eu ia para a esquina e ficava ali me mostrando, não. Eu tinha um chip no celular. Os homens me ligavam, as mulheres me ligavam, e eu me prostituía assim, eu recebia eles na minha casa, ou ia na casa deles. Mas eu ouvindo a palavra de Deus, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, pastor. Pastor, e do dia que eu recebi Jesus, eu peguei aquele chip, que era o único contato que eu tinha com esses homens, eu quebrei esse chip, e eu falei para Deus, eu posso morrer de fome, os meus filhos podem morrer de fome, mas eu nunca mais vou me separar do Senhor.
Gente, pensa numa mulher. Você está pensando que é fácil você cuidar 3 filhos sozinha e sem sustento? É gente que tem que mendigar. Mas essa mulher escolheu a melhor parte. Ela tomou a decisão espiritual de buscar Deus através da escola de valentes. Você não vence sem sangue do Cordeiro. Você não vence sem unção do Espírito Santo. Você não vence sem a palavra de Deus. Você não vence sem a verdade. Você não vence sem coragem. Para de dar desculpa. Para de dizer que o mundo está se levantando. Pastor, eu estou na guerra e o diabo está me perseguindo. Mentira! Tiago 4,7. Submetei-vos a Deus. Diga, submetei-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele perseguirá a vós. É isso, gente? O que ele vai fazer, gente? Ele fugirá de vós. A autoridade está na tua boca. Diz, aparta-te de mim. Sai-te, Satanás. Entra na tua casa e toma conta daquele lugar como lugar santo do Senhor. Estabelece o trono de Deus, a autoridade do Cristo na tua casa. Ah, pastor, eu tenho uma visitação noturna aqui. De noite vem um espírito imundo e mexe comigo e toca em mim e abusa de mim. Torna aquele lugar santo. Tira as sandálias dos teus pés. Unge os umbrais do teu quarto. Declara a presença do Senhor. Gente, as pessoas ignoram isso, pastor. Para cada demônio que existe, tem 2 anjos. Até nisso a gente é a maioria. O diabo levou um texto dos anjos, presta atenção. Sabe o que Jesus fala? Ele fala o seguinte em Mateus capítulo 26, para um sujeito chamado Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia. O outro era da Galileia, Herodes, ele era da Judéia. Ele fala, você acha que se eu quisesse, eu não pediria a meu pai, e ele não enviaria 12 legiões de anjos para me salvar? Aqueles anjos, eles são espíritos ministradores. Hebreus capítulo 1, verso 14. Anjos são seres espirituais, espíritos ministradores que servem àqueles que hão de herdar a vida eterna. Nós temos um time de assalto em nosso favor. A gente não fala com anjo. Quem fala com anjo é Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 91: aos teus anjos tu dará ordens a meu respeito. Diga, Deus, envia os teus anjos, Deus. Os anjos, gente, não estão no céu fazendo piquenique, não, gente. Os anjos não estão tocando harpa no céu. De onde vocês tiram isso, gente? Não tem um anjinho barroco, gente. A visão de um anjo na Bíblia faz qualquer homem santo tremer e se esborrachar de cara no chão. Então eu vi o anjo do Senhor e eu caí de cara. Eu me perdi a força das pernas e me ajoelhei. Gente, você tem uma guerra, que você tem um Deus que enviou seu filho, que derrotou o inimigo. Você tem uma guerra de um Deus que te deu um sangue sobre a sua vida, que impede qualquer um de te tocar. Você tem um Deus que reconquistou uma autoridade perdida e deu para vocês que vos dou autoridade. Você tem um Deus que te deu uma palavra que é uma espada aguda, é lâmina afiada de 2 gumes para você vencer. Você tem um Deus que te deu do seu Espírito Santo. Muda a tua mente. Tira essa mente medrosa. Tira essa mente que inventou um monte de história. Mas eu aprendi. Gente, se você pegar os versículos aqui, essa mensagem está aqui no canal da igreja. Pega versículo por versículo. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tenha medo. Vamos encerrar, vamos ficar em pé. Pastor José, vamos ficar em pé, vamos orar. Quinta-feira que vem tem mais. Eu quero motivar, desafiar você para que traga
Não sei se eu posso nem pedir isso, pastor, mas aqueles que não vieram, você tem que sair, você perdeu. Deus desceu sobre aquela igreja, a palavra de Deus foi profetizada na minha vida, eu recebi uma palavra de encorajamento, eu recebi uma palavra de transformação, a minha mente foi mudada, eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus, eu sou cheio da glória do Senhor, o Senhor tem me acampado ao meu redor, o Senhor tem caminhado do meu lado, o Senhor não me abandona, eu tenho passado por vales, eu posso passar por deserto, mas o Senhor é que tem feito chover pão do céu, é o Senhor que tem feito voltar a água da rocha, é o Senhor que tem sido eu estou seguindo uma coluna, eu não estou parado, uma coluna de fogo durante o dia, uma nuvem uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia. Eu tenho um Deus que a justiça à minha frente e a glória à minha retaguarda. Amém? Levante suas mãos, diga assim: meu Deus e meu Pai, eu te amo, Senhor. Eu quero declarar com o meu coração, com a minha boca, que eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e hoje o meu Deus o colocou à destra no seu trono de glória. Eu recebo aqui cada palavra profética, cada armadura, eu tiro da minha mente as mentiras que me amedrontaram, que me fizeram recuar, que estagnaram e que paralisaram a minha fé, paralisaram a minha vida. Eu faço bater em retirada. Diga: todo espírito de mentira, de engano, de incredulidade, saia da minha vida, da minha casa, da obra das minhas mãos, saia do meu caminho, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Eu me rendo aqui ao Senhor, meu Deus. Eu tomo a armadura do Senhor, o capacete da salvação, eu calço as botas da prontidão do Evangelho da Paz, eu coloco sobre meu peito a justiça e a segurança do Senhor, eu me embrulho no cinturão da verdade, dos pés à cabeça, eu seguro o escudo da fé, eu apago, eu retiro, eu destruo todas as setas de fogo do inferno, eu apago, eu calo toda voz de acusação, tudo que profetizaram em mentiras, em maldições e em pragas, está retirado para sempre da minha vida e da minha descendência. Eu seguro agora a espada do Espírito, a palavra de Deus. Eu tomo a verdade das Escrituras Sagradas no meu coração. Eu saio daqui lavado no sangue da cruz, porque a palavra de Deus diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Meu Deus, dá ordem aos teus anjos. Meu Deus, fala o meu nome diante dos teus anjos. Senhor, meu Deus, fala aos teus anjos a respeito das minhas necessidades, dos meus sonhos. Faz com que eles venham e tragam uma resposta do trono eterno para a minha vida. Em nome de Jesus, eu exalto ao Senhor, eu glorifico o teu nome. Ao Senhor Jesus a honra, diga a glória,
o louvor, o poder, o domínio, toda a majestade, pelos séculos dos séculos. Diz amém, diz amém, diz amém, e faz uma festa para o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus, Senhor Deus, habita no meio dos louvores. O Senhor Deus habita no meio dos louvores. Se você precisa de um milagre agora, não importa se você precisa de ouro, de prata, de paz, de cura, tá correndo ainda? você precisa de um milagre. Você precisa que uma porta se abra uma porta que nunca se abriu. Você precisa de uma resposta que você já está velho, você já está cansado de pedir. Você tem pedido isso desde muito tempo. Isso estava dentro de um baú esquecido aí no teu coração. Você está vivendo uma solidão. Você está vivendo sob ataques de mentiras do inimigo. Você está parado, engessado, paralisado numa mentira. Deus vai aonde você vai. Você crê que Jesus de Nazaré, você crê que Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, você crê que Ele está aqui? Escute, Jesus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Não deixe isso escapar. Convença Deus agora. Faça um clamor. Se arrependa agora da sua distância. Agora fale com Deus. Ele está do seu lado. Deus não quer sua derrota. Se você precisa do milagre, você quer um dom que você tem pedido para Deus, você quer algo que você tem clamado há tanto tempo, coloca as tuas duas mãos no coração agora. Você precisa de uma chave aberta. Você precisa que Deus destranque para você. Se você quer isso, você quer vir aqui à frente? Pode vir. Se ali você está na casa do teu pai, é na casa do teu pai que você está. Se você quer começar de novo, se você quer perdão, tem tanto, ninguém sabe o que cada um está pedindo. Eu quero perdão. Vem mais à frente aqui, ó. Distribui aqui na lateral. Eu quero perdão. Eu quero começar de novo. Eu quero a salvação de um filho. Eu preciso do milagre. Só um milagre vai mover. Escute. Você precisa de uma resposta do juiz. Você precisa de uma resposta do governo. Escute isso. Assim como o rio muda de direção, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele inclina para onde quiser. Coloca a mão no teu coração. Pai querido, os teus filhos se humilham diante do Senhor. Os teus filhos choram, Senhor. Os teus filhos têm derramado a sua alma em tristeza, em clamores, em agonias. Os teus filhos têm buscado ao Senhor dia após dia, ano após ano, buscando liberdade, buscando vida nova, buscando o fim de suas dores, das enfermidades da sua família, os cativeiros e prisões que mantêm eles ligados à desesperança. Mas agora, Deus, Pai querido, o Senhor sempre
ouve a minha voz, Deus. Deus, o Senhor sempre ouve. Deus, o Senhor sempre ouve do céu a minha voz, Pai. Deus, inclina teus ouvidos, Senhor, e vem depressa socorrer teus filhos e as tuas filhas, homens e mulheres que deram um passo à frente, que se ajoelharam, que ficaram no seu lugar, que estão nos corredores. Não há Deus que livre como o Senhor. Não há Deus que vire a mesa do jogo, que favoreça o teu povo como o Senhor. Nenhum Deus há além de ti, que trabalha para todos que nele esperam, Pai. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Nós misturamos a tua palavra com fé. Nós misturamos a tua palavra com a esperança que vem do céu. Deus, em nome do teu filho Jesus, dá ordem aos teus anjos, Senhor. Faz com que todo câncer, todo caroço, toda doença no fígado, nos ossos, nos olhos, no estômago, na tireoide, toda doença na pele, toda alergia, toda enfermidade que ficou em casa, toda doença no coração, no sistema circulatório, no sistema respiratório, em nome de Jesus o Nazareno, que levou sobre si toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, pega a tua lixeira, pega essa dor, em nome de Jesus, sai, 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 e não volte nunca mais. Todo espírito de guerra dentro de casa, todo espírito de sensualidade, de adultério, de imoralidade, todo espírito de loucura, de depressão, de tristeza profunda, todo espírito de guerra, todo espírito que tira a paz, a igreja do Senhor Jesus te repreende agora. Saia dessa vida. Nós anulamos toda força do mal. Nós pisamos agora sobre a cabeça da serpente. Nós pisamos agora sobre todo espírito imundo que tem tentado arrasar a sementeira do teu povo. Nós desautorizamos espírito de miséria, de falência, espírito de fome, de bancarrota, de destruição familiar. Nós te repreendemos agora. Sai, 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 em nome de Jesus. Diga: sai, e não volte nunca mais. Senhor Deus, almas aqui pedem perdão ao Senhor. Todos nós somos diante do Senhor como estrangeiro, e o Senhor nos acolheu na tua casa como filhos, mas queremos entrar e sentar à tua mesa, Pai, lavados com vestes brancas. Nós liberamos uma palavra de perdão sobre a vida dos teus filhos que tropeçaram, que se enganaram, que tomaram caminhos que o Senhor nunca sonhou para eles. O sangue agora, o sangue de Jesus, nós clamamos o sangue de Jesus, que purifica e perdoa todos os pecados. Pai querido, é o teu Espírito que distribui dons, é teu Espírito que distribui como quer. Agora, Espírito de Deus, vem encher a tua igreja agora, Senhor. Espírito de Deus, como vento impetuoso, Espírito Santo de Deus, chamado de Espírito de Cristo, chamado de promessa do Pai, chamado
de Espírito Santo, chamado de Consolador. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja agora, Senhor. Lança as tuas lanternas, Senhor, a tua luz sobre toda a escuridão. Solta, Senhor Deus, as amarras da iniquidade. Enche a tua igreja da autoridade do Senhor. Levanta, Senhor, um exército de valentes, um exército família da fé do Senhor, para que Campinas, para que São Paulo, para que Brasil reconheça a bandeira do Senhor no meio do teu povo. Nós te louvamos, Senhor, e damos graças, crendo que já recebemos, em nome de Jesus. Diz amém, amém e amém. Preste atenção. Amém. Você que pediu e que tem uma fé do tamanho de um grão, é isso que você precisa. Você vai procurar a pastora Elisa, os pastores da igreja. Você vai ter respostas hoje, vai ter gente que vai ter resposta amanhã, e tem gente que vai ter resposta até o final da semana e da campanha. Só que a Bíblia diz que você não deve se calar, você deve testemunhar na congregação dos justos. E se você tem um testemunho para fazer de algo que Deus fez hoje ou vai fazer nesses dias, escreva, entregue nas mãos dos pastores, para que, quem sabe, eles possam vir aqui e dizer que o Senhor é bom, e que o Senhor, Ele faz maravilhas no meio de nós. Amém? Pastor José, Deus abençoe sua vida. Quinta-feira que vem estaremos juntos, gente. Estaremos juntos, gente. Amém.